Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 446. A Gênese, capítulo 18, sinais dos tempos. A questão é a questão de número 20, dando sequência nesta maravilhosa ou neste maravilhoso esclarecimento de Hippolyte Léon Denis Rivail, né? Ele assim continua dizendo: hoje a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. É natural. Vejamos o quanto os desígnios de Deus são contemporâneos. Porque se nós pararmos para analisar, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele escreveu tudo que nós estamos lendo aqui entre as décadas de 1850 a 1870, entre as décadas. Porque é preciso analisar e entender que de 1857 a 1869 codifica-se a doutrina dos espíritos Hippolyte Léon Denis Rivail. Por isso, entre meio estas décadas, teve ele a oportunidade de escrever essa matéria, esmiuçando-a a respeito dos sinais dos tempos, que se nós refletirmos um pouco, este período é atual por toda a eternidade, ou por toda a eternidade, sim. Então é atualíssima. Por que atualíssima? Porque ele escreveu naquela época, quando codificava a doutrina. Mas se nós pararmos para refletir, ela é atual. No ano de 2023, todo esse processo evolutivo no seio da humanidade se encontra em processo de desenvolvimento incessante, constante, ininterrupto. Isso são leis de Deus, imutáveis por toda a eternidade. Leis que não tiveram princípio, leis que não terão fim. Porque se nós refletirmos um pouco, todas as leis de Deus são eternas tanto quanto
Deus. Nós não podemos dizer que Deus, em determinado momento, tuas leis criou. Se assim nós agirmos, se dissermos isso, estaremos incentivando as pessoas a entender que antes dele criar, obviamente, as leis não existiam. Por isso, todas as leis são eternas, tanto quanto Deus. Não podemos incentivar as pessoas a crer que no ano de 2023 Deus criou, instituiu determinada lei. Por exemplo, a lei do amor foi criada por Deus em 2023. A lei do perdão em 2023. Isso seria uma aberração na natureza de Deus. Então, observemos. Hoje, Hipólito Leon Denisard Rivail dizendo, hoje, obviamente, hoje ele tratava-se daquele período, mas observemos o quanto é atual. Hoje a humanidade, então se naquele momento ele dizia hoje, imaginemos hoje, 2023. A humanidade muito mais madura se encontra, mais intelectualmente e não moral. Não generalizando, porque, como já dissemos, dentre 100%, 5% age de acordo com os desígnios de Deus. 95% dotadas de fraternidade, de solidariedade, mas ainda apegadas muito mais ao fanatismo, muito mais apegada ao primitivismo, que as faz constantemente se verem nessa situação. Hoje a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. Analisando o período em que nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra esteve, antes também do período e posteriormente ao período, praticamente uns 17, 18 séculos posterior. A humanidade permaneceu ainda imantada na intoxicação da ignorância, do conhecimento, dos desígnios, do ensinamento, devido ao excesso de orgulho e de egoísmo.
se em 2023 a humanidade se mostra super intoxicada pelo orgulho e pelo egoísmo, pela vaidade, pelo ciúme. Imaginemos no século XVIII. Imaginemos-la no século XVII, XVI, no século XV. Quanta barbárie! No século XII, no século XI, XIII, XIV, quanta barbárie! Quantas guerras! Quanto sangue jorrado! Quanto primitivismo! As guerras 8 cruzadas, a Inquisição, mais de 100 anos, a escravatura, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, vamos dizer, em pleno século XX, em pleno século XXI, com todo o conhecimento que a humanidade possui, com todo o conhecimento que tem dos desígnios das leis de Deus, lamentavelmente, no século XXI, a humanidade ainda briga por território. A humanidade ainda briga por petróleo. A humanidade ainda matam por petróleo. Matam por territórios. Matam por jazidas de minérios. Tudo coisas perecíveis que, ao deixar o corpo físico na Terra, pelo processo natural do desencarne, nada trazem para a erraticidade, fisicamente. Nada trazem, permanecendo tudo no plano físico, trazendo para a erraticidade apenas o efeito de causa daquilo que cometeram. Plantastes morango, colherás morango. Plantastes vento, colherás vendaval. É lamentável como no século XXI a humanidade ainda brigam, matam por coisas perecíveis. 95% da humanidade não estão preocupadas com o futuro do espírito. Estão preocupadas com o momento atual que vive. Não estão preocupadas com o dia de amanhã. Esse amanhã é o futuro do espírito, que não significa 24 horas depois, e sim 240 anos depois da atual existência. Porque mediante o que cometerem, mediante o que cometem, podendo permanecer nas regiões umbralinas, 100, 200, 240,
250, 300 anos nas regiões umbralinas, ou quem sabe até degradados para outros planetas. Isso é triste. É triste saber que os seres humanos ainda matam seus irmãos por coisas perecíveis, por coisas passageiras, por coisas momentâneas. Momentâneas em que sentido? 80, 90 anos, o indivíduo pode permanecer no trono, mandando, destruindo o quanto ele deseja. Mas não mais que isso, porque uma hora ele retorna à erraticidade. E qual triste retorno à erraticidade. Reencontrando-se com todos aqueles que o prejudicou, ou que ele prejudicou. Como se não bastasse o reencontro com a própria consciência. Essa que é uma das maiores enfermidades que a humanidade traz no seu interior. É a enfermidade da moral em putrefação. Essa que é a tortura moral em putrefação. É preciso entender que quanto mais conhecimento temos, muito mais nos é cobrado. Quanto mais conhecimento amealhamos, de nós muito mais é cobrado. Por isso nós somos responsáveis pelo que nós falamos, que desejamos e que pensamos. Como na questão que estamos analisando. A humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar. É óbvio, a humanidade nunca esteve tão bem na evolução tanto quanto agora. Mas, infelizmente, são poucos que neste momento tão glorioso aproveitam as oportunidades positivamente. Muitos utilizam-se deste momento tão glorioso para agir na contramão dos desígnios de Deus. Depois responde. Depois nascem, ou melhor, vamos dizer assim, depois retornam ao corpo físico, sequelado, em todos os sentidos. Não sabe o porquê. Ainda existem aqueles que precipitadamente recorrem aos médios de curas, entre aspas, para se livrarem das sequelas. Depois ainda, por falta de conhecimento, pedem a Deus para se verem livres. Aqueles que não logram êxito culpam a Deus. Ora, mas Deus não tem nada a ver com isso.
a não ser o próprio indivíduo? Então, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. Antes não compreendia, porque não existiam ciências, não existiam emissários do Criador. Antes, nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo até a humanidade. Antes, nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo até a humanidade. Esse sol que ilumina todos. Antes, os mártires ainda não tinham vindo até a humanidade. Antes, Hippolyte Léon Denisard Rivail não tinha codificado a doutrina dos espíritos. Mas depois que nosso Senhor Jesus Cristo pisa a terra, tudo se transforma, tudo se modifica, em todos os sentidos. Daquele momento em diante, ninguém pode dizer que desconhece isso, desconhece aquilo, em matéria de leis do Criador. Toda a humanidade tem conhecimento, sabe o que faz, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Se às vezes não age corretamente, porque subestimam Deus, subestimam os emissários, os seres, os espíritos de escola que Deus e Jesus têm os enviado. Subestimam, ignoram. Deus não está vendo. Ninguém está vendo. E eu posso dizer que esses que assim agem, esses que assim pensam, de certa forma estão corretos. Porque Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele não perderia tempo em ficar vigiando toda a humanidade. Vamos usar o termo simbólico, desde o princípio até o fim, já que não existe princípio, eternidade. Deus nunca se preocupou em ficar sondando esse ou sondando aquele, muito menos Jesus. Por quê? Porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, interroga Hippolyte Léon Denisard Rivail e os bons espíritos, onde está escritas as leis de Deus. E os nossos amigos venerandos responde a Kardec na consciência. Então, se tudo que a humanidade pratica, se tudo que nós praticamos em nossa consciência fica arquivado, Deus vai perder tempo em sondar esse, sondar aquele, por quê? Para quê? Qual o motivo?
Se é lei instituída por ele, ele vai se preocupar com isso porque é a lei de causa e efeito. Pratiquemos o bem, hajamos no bem, desejamos e façamos o bem, para ver que não existe agouro, não existe inferno, não existe punição. A humanidade é punida por si própria. A humanidade vem ao paraíso por si própria. A humanidade vem ao inferno por si própria. Não sei se você consegue entender. Nós vamos para o próximo vídeo. Vamos gravar mais um. Ou mais dois. Vamos ver como que fica a programação.